Mas como que você começou? Cada um, vocês dois não nasceram juntos, óbvio. Então como que somos irmãos? Mas vivemos juntos. Exato. Tá. Como que vocês conheceram cada um o Blink-182 e começaram realmente a tocar, a se dedicar à banda? Eu falo? Pode começar, Tá meu bom, amor. Querido. Bom, é aquilo. Eu sempre respirei música também, né? Mas eu fui muito influenciado pelo meu pai, musicalmente falando. Meu pai não é músico, mas ele gosta muito de música, de rock and roll. Então eu cresci ouvindo o que ele ouvia, assim, né? Mais classic rock mesmo, né? Mas é aquilo, vai chegando ali na adolescência, você começa a ouvir outras coisas que não a influência do seu pai, enfim. E aí eu lembro que, cara, não tenho vergonha de assumir, né? Mas foi, tipo, assistindo Malhação. Você lembra qual que era a temporada de Malhação? Mas por que a vergonha? Eu não entendi. Cara, porque todo mundo tem uma história assim, não, porque aí, cara, alguém me deu disco, e aí não sei o quê. Cara, o Blink não foi assim. Outras bandas foram, mas o Blink não. Foi, tipo, assistindo Malhação, e aí, caraca, essa música é legal, né? Essa música dessa banda Malhação. Aí começa a ver na MTV... gostei. E aí tinha um moleque da minha sala do colégio que tinha o Enema, o CD. E aí, nessa época, ele tava começando a ter gravador de CD em computador. Também coisas Queimar que, assim, discos. Relíquias. E aí, eu falei, porra, é aquela banda da música do Malhação, aquela banda do clipe que tava na MTV já, o The Small Things, o clipe zoando lá, o Backstreet Boys, não sei o quê. Falei, porra. Aí ele, cara, quer que eu peça pro meu pai te fazer uma cópia? Quero. Lógico. E aí ele fez uma cópia, só que o CD era protegido contra cópias. Então ele conseguiu copiar menos as duas últimas músicas. Então eu tinha o Enema sem... Acho que é Wendy Clear e Much. Não olha pra mim, minha memória é péssima. Eu tenho quase certeza que é sem Wendy Clear e Much. Wendy Clear, eu acho que ela não era a última. Não, era sem as duas músicas, as duas últimas. E aí eu fiquei com esse CD ouvindo pra caramba. E aí depois, só muito depois que eu fui conhecer Much e Wendy Clear. Much que tocou no American Pie e tal, então eu até me familiarizava. Mas aí foi assim, aí eu gostei pra caramba da banda. E comecei a ouvir junto com outras bandas da época, né? Principalmente Green Day. Blink e Green Day sempre foi, cara, pra mim, fizeram muito, turnê muito. Junto, né? Fizeram, exato. E aí, naquela época, a internet... Não existia YouTube, né? Não existia YouTube, gente. Não existia, tá? Caramba. Onde você tá ouvindo esse podcast aqui... Ouvia a música que nem os maias. YouTube, não tinha. Não tinha, velho. E aí... Era um tal de ficar tentando baixar... Não era nem torrent também, era aqueles Mirk, sei lá o quê. Você lembra disso? Sim, lembro do Mirk. Não sei o quê. De tentar baixar show e não sei o quê. E aí foi nessa, assim. Foi pesquisando e aí foi saindo os CDs, aí fui comprando e tal. Aí, cara, virou a minha banda... Fora as que o meu pai me apresentou, né? Começou a virar, porra, a banda que eu mais gostava, a banda que eu mais gostava. E aí foi... Minha vez. Ele tava ali lembrando. Eu tava... Que mentira que eu vou túnel contar do agora. tempo. Eu conheci os caras do Blink na minha escola. Não, mentira. Cara, acho que a minha história é o extremo oposto. Assim, minha família, ela sempre não foi linkada à música. Apesar de minhas irmãs cantarem no coral, eu também, porque era de uma escola religiosa que a gente estudou. Mas pra mim a história foi... Quando eu viajava com meus pais, a gente ouvia Quarteto em Si... E Gilberto Gil, assim, música brasileira. Tudo a ver, exatamente igual. E aí a gente vai crescendo, que nem o Dani falou, a gente vai virando adolescente, a gente começa a conhecer coisas diferentes, ter sua própria personalidade. Eu tinha meu primo que ele era metaleiraço, assim, ele gostava de ouvir Halloween, Iron Maiden, ironicamente. E aí fui conhecendo coisas diferentes por causa dele e comecei a ter um gosto, assim, de coisas diferentes. E aí eu lembro muito bem, uma vez que eu tava na escola, uma amiga minha trouxe um disco, o Enema, e eu olhei a capa que eram uns caras tatuados. Eu falei, gosto de rap não. Eu não ouvi. A primeira vez eu falei, não quero ouvir não. E aí eu comecei, por causa do meu primo, conhecer Green Day. Também, mesma coisa.
por causa do Duque. Similaridades. É que nem maconha, é a porta de entrada. Aí começa, cara, já era. Então eu conheci o Duque, aí eu comecei a conhecer NoFX, Rancid, todas essas bandas próximas e obviamente conheci o Blink por causa disso. E aí foi uma paixão, porque aí foi exatamente na época que você começa a tocar na escola, tá todo mundo querendo fazer banda. Sim. E Blink é um tipo de música que é mais fácil de você aprender, né? Não é tipo Halloween, que é as cifras. E aí realmente foi isso. Depois que começou, não acabou mais. Agora o André. André, fala aí pra gente. Pois que- é. Ô, galera, tudo bem? A voz do matéria é assim, né? Não sei se vocês Exato, sabem. pouca gente Fala, sabe. galerinha, tudo bom? Ele é Então, parente de Patolino, Por aparentemente. isso que ele quis ser baterista. Pra... O Matéria, assim, eu não posso falar muito sobre ele, como ele conheceu, porque eu não lembro. Ele já deve ter contado pra gente, mas eu não lembro. Mas o fato é que ele é muito fã do Travis, né? Sempre se identificou com o Travis. E eu contei essa história pra ele recentemente. Como o primeiro dia que eu vi o Matéria na minha vida. Eu tinha uma banda autoral e aí a gente foi tocar nessa época aí de... Porque isso que o Aranha falou é muito verdade, né? Além de gostar das músicas e tal, como foi a época também da adolescência que a gente começou a ter banda, tocar e ter banda, era um som, é um som mais fácil mesmo pra tocar. Na verdade, sim, ele é mais simples, não é mais fácil, tá? Ele é mais simples. Não tira nosso crédito, Não, pelo é amor isso, de Deus. E aí, então, cara, a gente montava a banda e tocava isso, Blink, Green Day e afins. E aí eu tinha minha banda autoral com o Luiz, que era o baixista... O melhor antes do baixista Aranha. da banda. E aí, enfim, depois contaremos mais sobre ele, mas... E aí a gente ia tocar numa casa aqui em São Paulo que chamava Black Jack. Black Jack ficava ali na Adolfo Pinheiro, aqui na Zona Sul. Era uma casa, assim... do tamanho dessa sala, mais ou menos. Era bem pequena, assim, bem Cabiam pequena. 400 pessoas. E aí a gente foi tocar lá e era aquele esquema assim. Tocava uma banda maiorzinha da cena e 500 bandas menores. E aí as bandas tinham que vender ingresso. Cota de ingresso. Por exemplo assim, vai tocar o Fresno. Vai, por exemplo. Fresno. A Fresno. Aí a banda que vai tocar antes da Fresno tem que vender 100 ingressos. Ou pagar, se você vendeu 50, os outros 50 você tira do bolso e paga. Exato. Aí a banda abaixo dessa tem que vender 80 e assim sucessivamente. Ainda é assim? Não, faz tempo porque que- hoje não tem mais esse tipo de evento, mas nessa época bombava muito, assim, era... Pô, legal. Porque tinha uma banda a cada esquina e esse movimento pop punk emo tava muito forte, Sim. então tinha muito evento desse. Esse dia, pelo que minha memória permite lembrar, que já tem um bom tempo, a banda principal era Emo Ponto. Uau. Você lembra de Emo Ponto? Não lembro. Que são nossos amigos no Instagram hoje. Sim, são os amiguinhos Não, de Instagram. Insta Não Friends. sei se cheguei a conhecer. Emo Ponto. E aí, enfim, a minha banda com o Luiz era, sei lá, não era a logo abaixo, mas era a segunda, digamos assim. E aí estávamos lá esperando pra tocar, de repente, eu olho e vejo o Travis. Porque eu falei, sim. caralho, é o Travis aqui. Né? E assim, na época ele usava aquele moicanão, igual o Travis usava mesmo naquela época ali do Plus 44 e tal, aquele moicanaço, final do Blink, né? Final do Blink e Plus 44. E aí eu olhei e falei, mano, quem é esse maluco que é igual o Travis, velho? Quem é? Mas qual foi a minha reação? Eu Beijar falei, ele. adoraria. Os pés dele. A minha reação foi assim, nossa, esse cara deve ser meio mala. Cara. E é Eu tenho uma história parecida e é isso que o Matera sofre, entendeu? Às vezes as pessoas acham, porque ele é parecido fisicamente. É tímido. E aí, no fundo, é isso. Ele se inspira muito no cara, porque o cara foi, apesar do Matera ser um pouco mais velho que a gente, ele cresceu muito também ouvindo Blink. E o Travis é uma referência de baterista, independente do estilo que você escuta. Pois né? é. Porra, ele é foda. Então, foi assim que eu conheci o Matera. E aí, porque nessa época ele já tava bem ativo nas bandas, assim. Ele tocou com o Fake Number. O Coelho Limão. Ele tinha lá a banda que era no nível da Midulu, que era o Strachus, enfim. Já tocou com o Roberto Carlos, de verdade? Verdade. Com o Roberto Carlos? O pai dele é o baterista do Roberto Carlos. Há 800 Curiosidades. Cara. O baterista titular do Roberto Carlos há
sei lá, o Roberto Carlos tem 45 anos, 120 por aí. anos. Ele tá uns 90. Mas ele e tocou com outros caras. Até uma vez a gente foi tocar no Rio e eu tava lá na casa dos parentes e a gente tava ouvindo um disco, assim, eu não me lembro, mas era uma banda da anos 70, assim. Tipo, não era Secos e Molhados, mas era do mesmo Novos movimento, Baianos. assim. Não era Novos Baianos também, enfim. E aí a gente foi olhar, curiosidade, assim, olhando lá a ficha técnica, o pai do Matera tinha tocado batera naquele disco. Juro. Muito foda. Tipo assim, caralho, tá, o cara já tocou bastante. Então, assim, o que eu sei da relação do Matera com o Blink é essa. E ele sempre, desde que eu conheci, e esse episódio aí que eu tô falando, deve ter sido assim, em 2007. Então, desde aquela época, ele já era igual o Travis. Pô, e o legal é que vem de família, pelo visto, então, né? Não, Pois é. a paixão dele por bateria é de legal família. isso. E é verdade. Teve umas duas, eu não sei quantas vezes, mas algumas vezes que o pai dele não pôde tocar e ele tocou percussão uma época com o Roberto. E acho que teve uma vez que ele tocou a batera, inclusive. Eu acho que sim, enfim, não sei. Ele não tá aqui. Jesus Cristo. Hoje, ele não tá aqui. Já pensou? Nossa Senhora. Vai. Totalmente fora do... Matera, forte abraço aí e tem uma bateria aqui, hein? Tem uma bateria aqui, Eita. depois você vem aqui tocar pra nós. Gostoso. Esse aqui é o canal oficial de cortes do Pod Abner. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E muito obrigado por ter chegado até aqui, beleza?